Olá, eu sou Getúlio Xavier, repórter de Carta Capital, e ao lado de Camila da Silva, também repórter do site, temos a honra de receber João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Palmares, para uma entrevista exclusiva. Para quem não conhece, João Jorge é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, presidiu o tradicional Grupo Ludum e é uma das grandes personalidades da cultura afro-brasileira. Antes de passar a palavra a Camila para a nossa primeira pergunta, queria agradecer o senhor por aceitar o convite de Carta Capital para essa conversa sobre passado e futuro da Fundação Palmares, uma das mais importantes e relevantes do Brasil. Seja muito bem-vindo, João. Boa tarde, obrigado. A Fundação Palmares está voltando para o lugar devido, o lugar da luta, da representatividade, do empenho em defender os direitos da igualdade do povo afro-brasileiro, do povo negro, do povo preto. E eu estou muito feliz de estar conversando com vocês sobre o passado, o presente e o futuro dessa pioneira instituição da República a tratar dos assuntos da população afro-brasileira. Reforço aqui as palavras do meu amigo Getúlio Xavier. É um prazer recebê-lo aqui hoje, João Jorge. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Ao final dessa semana que a entrevista está sendo gravada, completa um mês que o senhor assumiu oficialmente a presidência da Fundação Palmares. Então, eu gostaria de começar perguntando justamente sobre essa conexão passado e presente. Como tem sido esse processo de resgate da Fundação e quais são as principais metas e objetivos da sua gestão? Agora, no dia 21 de abril, faz um mês que eu assumi a Fundação Palmares, e nesse período tratamos de algumas coisas bacanas. A volta da credibilidade da Fundação em matérias em todo o país sobre as políticas da Fundação. Revogamos duas medidas extremamente hostis à população negra. A primeira era uma que declarava que não podia ter personalidades vivas nas homenagens do site da Palmares. E a outra era uma portaria que dizia que a população da comunidade quilombola não podia se auto-identificar. Essas duas portarias foram revogadas e traduziu-se por um grande aplauso na rede social, na vida da cidade, porque ela traz de volta a personalidade da comunidade negra para fazer parte da Palmares, para serem homenageados pela Palmares, reconhecimento justo, e a outra porque abre caminho para não ter impedimento para a comunidade quilombola se auto-indicar. Há uma terceira, que é a volta da bandeira, da insígnia do Xangô, da justiça, como símbolo da Palmares. Ao mesmo tempo, a Palmares agora recebeu muita gente, muitos visitantes. Estivemos também em alguns lugares, como o caso do Alongo, do Rio de Janeiro, e as pessoas que visitaram a Palmares o fizeram em tudo de conhecer o que está acontecendo, propor projetos e, ao mesmo tempo, dizer assim, olha, eu estou torcendo para que tudo dê certo. João, queria aproveitar também, logo mais a gente também quer falar um pouquinho mais sobre essas revogações, sobre o futuro da Fundação Palmares, mas queria aproveitar também esse início de entrevista para falarmos um pouco mais sobre a disputa cultural travada pela gestão anterior, da qual a Fundação Palmares foi um dos maiores alvos. O senhor já citou aqui duas ações da gestão anterior. Em dezembro de 2021, Sérgio Camargo promoveu a mudança da logo da Fundação para uma arte em alusão à bandeira do Brasil. Depois, em janeiro de 2022, Sérgio Camargo tentou, dessa vez sem sucesso, mudar o nome da Fundação para Princesa Isabel. Queria que o senhor comentasse sobre os danos causados por essa guerra cultural da extrema-direita nas ações da Fundação ao longo dos últimos 4 anos e aproveitar aí, o senhor já citou, né, que vai retomar a logo antiga, se vai ser a mesma logo, se vai ter um novo edital, se o senhor puder comentar um pouquinho aí da volta do Machado de Xangô aí para a logo, seria bastante interessante. Bem, a direita, as organizações da direita, elas veem a cultura como inimigo do seu poder, da sua direção.
E, além de tratar o Estado brasileiro para ser um beneficiente de seus grupos, ela também se voltou contra a cultura popular, a cultura negra, a cultura do carnaval, a cultura religiosa, de tal forma que nós podemos dizer que, entre as organizações da República, a Fundação Cultural Palmares foi a mais atacada, porque ela foi atacada justamente por essa guerra cultural, foi atacada justamente por esse fazer cultural e no objetivo de destruir isso. Então, você tem razão quando afirma que a guerra cultural atingiu Palmares em cheio, mas principalmente no desmontar dessa organização. Então, foram revogação de personalidade, a própria Palmares não ter um símbolo próprio, sim um símbolo terciário. A questão também da Palmares não está ligada mais ao movimento negro, à consciência negra, e sim a símbolos que a própria comunidade negra rejeitou. Um desses casos é a tentativa de dar o nome da Princesa Isabel, a fundação que leva o nome de Zumbi dos Quilombos Palmares. Quer dizer, os Quilombos Palmares foi uma experiência incrível e sobreviveu 300 anos depois do seu final, da sua morte de Zumbi. E, no entanto, esses 300 anos, ele basicamente se reproduz com uma força grande do quilombismo e tudo. E, ao mesmo tempo, a questão do Palmares, do quilombismo e a Princesa Isabel, uma troca justa. A Princesa Isabel não fez um movimento de dignidade da população negra. Pelo contrário, a Princesa Isabel, ela, na realidade, promoveu a abolição da escravatura sem consequências sociais e cujos efeitos até hoje estão aí com a população negra sofrendo. João, gostaria de entrar num ponto que o senhor comentou na primeira resposta sobre a revogação da portaria que impedia a homenagem a personalidades negras vivas. Recordando aqui para quem nos assiste, na lista barrada pelo ex-presidente da Fundação Sérgio Camargo, estavam 80 personalidades, como a escritora Conceição Evaristo, o cantor Milton Nascimento, o esportista Joaquim Cruz. Ao senhor, que esteve no grupo que criou a Fundação Palmares, em primeiro lugar, como o senhor recebeu a notícia na época da revogação? E, atualmente, qual que é o significado de poder reverter essa ação? Eu fiquei incrédulo porque essas personalidades, Martinho da Vila, Desci Brandão, José Mota, Pelé, que era vivo, estavam dando sua contribuição e acima do normal para qualquer pessoa. Então, o site da Palmares reconhecia essas personalidades como alguém interessante para a história negra, para a cultura negra. Né? Então, assim, a revogação desses nomes era um ato desnecessário, feito principalmente por um gestor que deveria ter compromisso com a história da Palmares, com a sua história pessoal, da sua família, da sua povo, da sua identidade. Foi como se fosse um recado. Olha, a população negra, não luta não. Para aí, não vai atrás da justiça. Então, teve um impacto muito grande essa portaria, né, 189, de novembro, de dezembro de 2020. E, na realidade, para revogar ela, nós temos coragem de dizer basta, está revogado, não pode continuar. E mais, agora, no seu lugar, vai estar os heróis da pátria, os líderes da pátria, as pessoas, homens e mulheres, que fizeram coisas bacanas para a pátria. Então, a revogação não é um ato contra a gestão anterior, é um ato a favor da população negra, a favor de todos nós, e a favor de uma experiência bacana, que é a Palmares homenagear pessoas que ainda estão vivas,
mas que fizeram muito. A outra portaria foi a portaria de dar facilidade aos quilômetros no país inteiro para que eles possam reivindicar a sua participação nessa rede de comunidades quilombolas. Então, foi feita uma portaria dificultando que as comunidades quilombolas dissessem que são quilombolas. Então, é algo que só mesmo uma guerra da cultura pode perceber, compreender e ter essa dimensão. João, logo mais a gente quer falar mais um pouquinho ainda dessa guerra cultural, enfim, das revogações, das medidas futuras, mas antes gostaria de tratar de um outro aspecto dessa revogação recente da portaria aí, que barrava nomes, homenagens a pessoas do movimento negro ainda vivos. No ato de revogação dessa portaria, também foi instituído um grupo de trabalho para tratar desse tema. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como tem sido essas reuniões do grupo, se elas seguem um calendário, e em especial se é previsto ou se já foram incluídos novas personalidades, novos nomes aí nessa lista de homenageados, como que é o processo a partir de agora. Bem, esse grupo de trabalho vai escolher novos nomes, vai manter os nomes que foram retirados e vai pesquisar mais ainda para que outras personalidades possam estar incluídos nessa lista. A Esperança Garcia, o Januário Garcia, o próprio Pelé. E a ideia é que tenha muito mais mulheres, muito mais homens de diferentes lugares. O grupo de trabalho foi instituído já e ele, na verdade, vai trabalhar com a tese central de que as personalidades são importantes para a Fundação Palmares. Na realidade, é um trabalho pequeno, interno, que visa dizer para a sociedade, por história, biografia, como é que a Fundação encontra pessoas chaves, diferentes áreas, para homenageá-las pelo que elas tiveram. E, João, um outro capítulo dentro dessa guerra cultural que a gente está discutindo aqui foi a caça a um acervo de obras da Fundação Palmares. Né? A gestão anterior tentou, por exemplo, doar parte dos livros mantidos pela Palmares, por uma ação barrada na justiça, e separou ali um cantinho da vergonha para obras consideradas comunistas. Ao longo dessa cruzada, Carta Capital noticiou uma série de irregularidades no armazenamento desse acervo. A situação, em junho de 2021, foi descrita como avassaladora por parlamentares que viram em loco aquele caos instalado. Como que está hoje o acervo da Fundação? Houve algum dano? O armazenamento atual é o ideal? E mais, esse cantinho da vergonha estabelecido por Camargo já foi extinto? Bem, na realidade, houve uma ação popular para impedir a retirada dos nomes, houve uma ação popular para impedir que a biblioteca e o acervo fosse desconstruído, e encontramos aqui tudo isso numa situação deplorável. O que nós estamos fazendo é essa revogação das portarias e, no caso do acervo, reorganizar e preparar para um processo de digitalização que virá agora, na sequência, para que possa preservá-lo no formato digital. Mas eu vou dar um exemplo simples. Os quadros dos presidentes do Logum, os quadros da Fundação, foram colocados no depósito e um deles estava quebrado. E no depósito não tinha dúvida nenhuma. Nós trouxemos eles para o gabinete, eles estão hoje instalados numa parede, numa ordem cronológica de presidentes. Então, tem várias coisas simbólicas que essa guerra cultural contra a Fundação Palmares, contra o Ministério da Cultura, contra a identidade do povo brasileiro, está sendo refeita, porque nós estamos numa fase de reposição da Palmares, da União da Palmares, e, ao mesmo tempo, fazer avançar em algumas áreas, na área da comunidade quilombola, na área do direito das mulheres negras, do ponto de vista de produtoras culturais, no relacionamento com o reggae, com o rap, com o funk, com os ritmos novos das periferias das cidades brasileiras, a busca por novos recursos,
recursos para uma Palmares mais dinâmica e mais federativa, não é? Que atue no centro-oeste, que atue no norte, que atue no sul. E, ao mesmo tempo, assim, como alguém imagina bloquear livros? Como alguém imagina tirar número de pessoas? Como alguém imagina diminuir a situação dos funcionários? Houve muito assédio aos funcionários. Os funcionários entraram com a justiça contra esse assédio, né? E diminuir a capacidade financeira dessa organização. Então, agora é hora de superar tudo isso comparado com a energia vital, com a energia positiva, né? Que vai dar respostas para aqueles beneficiários da Palmares, mais de 100 milhões de afro-brasileiros. Então, destruir livros não ajudaria em nada os 100 milhões de brasileiros. Tirar nomes da galeria de personalidades não ajuda em nada os 100 milhões de brasileiros. O que ajuda os 100 milhões de brasileiros é a Palmares poder, através de novos editais, apoiar financeiramente comunidades, dar um tratamento a certidões e titulação dos quilombos, e, ao mesmo tempo, ter uma linha de cooperação internacional grande, poderosa, que permita a Palmares conectar com países africanos, com o Caribe, com os Estados Unidos, né, de uma forma positiva. Presidente, eu gostaria de trazer aqui para a nossa entrevista uma situação que aconteceu na semana passada, o caso de um entregador agredido no Rio de Janeiro, que reacendeu uma discussão sobre as consequências do racismo estrutural. O entregador, Max, foi atacado por uma ex-atleta de vôlei, Sandra, enquanto trabalhava. Ela está sob investigação, mas ainda não prestou depoimento à polícia, alegando problemas de saúde, o que não é uma ação incomum de agressores em caso de racismo, se a gente for rever alguns casos. Eu gostaria de saber, ao seu ver, João, por que casos como este seguem se repetindo quase que diariamente, mesmo diante de toda a expansão da luta antirracista no Brasil? Qual que é a sua leitura? Olha, toda a legislação brasileira antirracista, ela se esgota numa necessidade de uma eficácia maior. Por quê? Porque há legislação, há os casos concretos, há a denúncia, mas nem sempre isso termina por se concluir numa ação que beneficie aquele que foi agredido. E é isso que aconteceu, está acontecendo no Rio de Janeiro, com esse último caso, e tem acontecido nacionalmente. Então, assim, nós temos uma legislação bastante eficaz, bastante correta, mas o resultado disso não é satisfatório. Então, uma das coisas que precisa fazer é a gente divulgar mais o que é o racismo institucional, e fazer com que esse racismo institucional consiga ter, na realidade, uma ineficácia em relação às leis que nós temos. Nós temos boas leis contra o racismo. E também o resultado e a análise dos juristas que estão na delegacia, que estão com os juízes, que muitas vezes entendem que aquele caso não é tão grave. Veja, no primeiro momento no Rio de Janeiro, os setores que foram ouvidos disseram que eu estava de injúria. E estava óbvio ali que era injúria racial contra as duas pessoas negras. Quando você diz que é injúria, é um tipo de punibilidade, injúria racial é outro tipo. Então, assim, às vezes a pessoa também não sabe que está sendo discriminada. Houve um caso recente de uma mulher, uma professora, que recebeu um saco de Bombril no dia dos professores. Mas na hora ela não considerou que aquilo era uma festa, ela considerou que era uma brincadeira. Então, nós temos um histórico de racismo institucional desde 1549, desde 1500, que perpassa por várias coisas. O mito da discriminação racial, que no Brasil não tem, a miscigenação, a educação que reforça estereótipos, a comunicação social, o que você vê nos outdoors, a imagem da população negra nas várias campanhas. E a Fundação Palmares foi criada em 22 de agosto de 1978 para atuar
no outro plano em relação a isso. No plano mais da identidade, da autoestima, do orgulho, e para reeducar o país do Brasil sobre a herança africana e da diáspora nesse continente. João, gostaria de finalizar aqui essa nossa conversa com uma última pergunta de um tema também bastante urgente na sociedade atual. Aí, nessa mesma linha da pergunta anterior, o atentado na escola em São Paulo, que vitimou uma professora, foi feito por um aluno que já tinha um histórico de ataques racistas em sala de aula. Nos outros casos de violência em escola, os agressores usavam máscaras e outras indumentárias ali com símbolos nazistas. Gostaria de saber se a Fundação Palmares também está acompanhando esse caso, no sentido de promover ações, como que a Fundação pretende, se é que pretende, contribuir nessa discussão institucionalizada aí pelo governo federal também em um grupo de trabalho. A Fundação Palmares vê tudo isso com grandes preocupações. Esse ambiente de ódio que existe no Brasil há bastante tempo, primeiro contra a população indígena, depois contra a população africana, e nos últimos anos se espalhou por armamento, religiosidade negativa e autoridades fazendo de tudo para que o ambiente das armas funcione, terminou nesse retrato de chegar nas escolas. Nós não compreendemos que podemos ter uma sociedade armada, violenta, dura, com elogio a criminosos, e que esse ambiente fique fora da escola, fora das famílias. Por outro lado, as escolas até agora conseguiram segurar um princípio de educação, de paz, de companheirismo incrível, mesmo na adversidade total. Então, a Palmares vai ajudar a cooperar para que a gente tenha uma cultura de paz nas escolas, nos esportes, no trânsito, porque essa cultura da violência atinge quase sempre a população negra. Veja o caso das balas perdidas. Elas quase sempre estão nos bairros pobres, periféricos, nos bairros onde a população negra é a maioria. Então, quando você ouve falar, foi uma menina negra, foi um menino negro, foi um trabalhador, alguém que não tinha nenhuma culpa, não tinha envolvimento com nada, que é baleado, que é agredido. Por outro lado, mesmo que essa pessoa tivesse envolvimento, não é possível continuar se matando como se mata no Brasil. Os níveis históricos disso é muito alto. E isso contaminou boa parte da juventude pelas redes sociais, está contaminado cada vez com menos idade, a ponto de a gente ver o que aconteceu agora em Blumenau, quando um aluno ou alguém, um homem, entra e esfaqueia crianças totalmente indefesas. Com aquela ação, a nossa humanidade ela foi ao chão, foi à lona. Não há nada que possa justificar, explicar esses atos. Então, atentado nas escolas, violência entre alunos, uma programação que muitas vezes só trata de violência, é um indutor para que isso aconteça. E o Brasil, em 2023, tem de volta a Fundação Palmares ativa, o Ministério da Cultura ativo, uma ministra, Margareth Menezes, uma mulher do Nordeste, negra, cantora, uma mulher do campo popular, que tem um ministro Silvio Almeida de Direitos Humanos, a ministra Nery Franco, que tem o presidente Lula no seu terceiro mandato. Nós todos temos que cooperar e fazer de tudo para um ambiente de paz, de conciliação. Bom, Carta Capital conversou com o João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Palmares, nessa entrevista exclusiva. Se você nos acompanhou até aqui, aproveito para convidar a todos para curtirem esse vídeo, compartilharem essa publicação e, claro, aproveito também para convidar a todos para assinarem os nossos produtos e contribuírem com o jornalismo corajoso e independente que faz Carta Capital. João, foi uma honra te receber aqui. Camila, muito obrigado pela parceria. Muito obrigada, agradeço, reforço os agradecimentos, e o espaço de Carta Capital segue aberto, João, a esta e a outras discussões. Muito obrigado. A Fundação Cultural Palmares agradece, e eu agradeço também a você pela oportunidade de conversar, dialogar e trocar ideias. Bacana, vamos em frente.
Um prazer. Uma excelente semana, João.